Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês que nos escutam. É com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e juntos então faremos o Evangelho. Gostaríamos muito de agradecer de coração a todos vocês que com tanto carinho, com tanto amor nos deixam mensagens no YouTube. A gente está tentando responder à medida do possível, a gente sempre pede desculpas para quem a gente não consegue responder, mas aos pouquinhos, né, a gente vai conseguindo. Mas saibam vocês que tudo que vocês escrevem ali são lidos por a gente, sim. A gente está sempre tentando estar presente nisso, porque faz parte da nossa vida, a gente gosta muito do que a gente faz. Então a gente só tem a agradecer. E a gente tem essa imensa gratidão. Imaginem então vocês como os espíritos superiores que estão presentes sempre com a gente nesse momento, que entram em nossos lares quando a gente pede, que sabem do nosso sofrimento, do nosso desespero e até mesmo da nossa boa vontade. Vontade essa de mudança, de envolvimento, de um compromisso com o bem maior, que é o que estamos fazendo agora, vocês aí e a gente aqui, nessa união. Então, que bom que estamos juntos, que a gente possa vibrar junto, vibrar nessa sintonia de amor, de paz, de encontro com Jesus. Bom, gente, para quem nos escuta então pela primeira vez, né, o Evangelho no Lar ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. A gente pede então que vocês tenham junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Vamos à nossa oração. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia, e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, essa sintonia de paz, de amor, e que tudo que for lido hoje, aqui pelo Júnior, seja entendido por todos nós e que possamos seguir durante nossos dias, durante a nossa caminhada, que a gente consiga seguir uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, então, vamos dar o início ao nosso Evangelho, eu fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu leio por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é a nova edição, aquela que eu já comentei com vocês. Ela é uma edição moderna e fácil leitura. Eu vou ler então o capítulo 5, o item 21, e logo após o Júnior comenta então sobre o que foi lido. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte leva os mais jovens em vez dos mais velhos, sem nenhum critério segundo o nosso entendimento, dizemos frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte, útil e que tem um futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos e que não servem mais para nada. Deus parte o coração de uma mãe ao levar a criança que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é aí que precisam elevar-se acima do plano terreno da vida, para compreender que muitas vezes o bem está onde se acredita ver o mal.
e que a sábia previdência está onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina com o mesmo valor que medem a sua? Será que o Senhor dos mundos iria querer, por um simples capricho, impor a alguém penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se meditarem melhor a respeito das dores que atingem a todos, nelas encontrarão sempre uma razão divina, razão generosa, razão regeneradora, fazendo com que os interesses humanos sejam colocados em último plano. Acreditem em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear o cabelo dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um benefício concedido por Deus para aquele que parte, pois assim ele fica preservado nas misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo para a perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus apenas julga não ser mais necessário que ele permaneça na terra. Todos consideram ser uma terrível desgraça quando uma vida cheia de esperança é interrompida tão cedo. De quais esperanças estão falando? Das esperanças da terra, onde aquele que morreu poderia ter brilhado, construído seu caminho e sua fortuna? Por acaso consideram nulas as esperanças da vida futura? Preferem as ilusões da vida passageira que levam na terra? Acham que é mais importante ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos felizes? Alegram-se em vez de se lançarem quando Deus retirar de seus filhos esse vale de misérias. Não será egoísmo querer que ele permaneça aqui sofrendo junto com os que ainda precisam ficar? Essa dor se concebe entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, os espíritas sabem que a alma vive melhor quando está livre de seu corpo físico. Mães, saibam que seus filhos bem-amados estão por perto, que seus corpos fluídicos e seus pensamentos as envolvem e as protegem. As lembranças que deles guardam os enchem de alegria. Por outro lado, as dores que sentem pelos familiares que já partiram causam-lhe muitas perturbações, pois representam uma revolta contra a vontade de Deus. Aquele que compreende a vida espiritual deve fazer vibrar o seu coração em favor desses entes queridos que já desencarnaram. Se pedir a Deus para que os abençoe, sentirá uma consolação tão grande que até mesmo suas lágrimas secarão. Sentirá também uma fé grandiosa que lhes mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Olá pessoal, boa noite. A primeira coisa que nós temos que pensar, quando falamos de perda de entes queridos, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ter em mente, é que como tudo isso começou. Como que essa pessoa faz parte da minha família? Essa história dos familiares de vocês, dos nossos, ela já é antiga. Lá no plano espiritual, não aqui no plano terreno, mas lá no plano espiritual, está sim um grupo de pessoas bem grande, que é a família de vocês ao todo.
e esse grupo espiritual está lá, eles permanecem juntos por laços de amizade, de simpatia, de amor. Então, lá é feito a família, é construída. Essa família é construída ao longo de séculos, de indas e vindas, de relacionamentos, de existências amorosas, de carinhos, de afeto. Vai se construindo esse grupo familiar espiritual. Em nossas encarnações, nós vamos ter sempre alguém do nosso grupo que vai descer à Terra para ter a sua oportunidade. Olha só o detalhe, oportunidade. É acertado quem vem, quem fica, quanto tempo. Tudo isso é planejado. Muitos estão lá agora torcendo por nós que estamos aqui. É claro que aqui nós vamos ver nossa esposa, nosso marido, nossos pais e os nossos filhos, nossos irmãos. Esse nosso grupo. Mas existe um grupo maior ainda, como eu falei, que está lá. Veio alguns, outros ficaram. E eles estão torcendo para que nós, ao virmos para esse planeta de provas e expiações, consigamos dar o máximo de si e pelo menos fazer o mínimo necessário para um processo de evolução. Então, muitas vezes, a gente sente um bem-estar natural em casa. Pode ter certeza que é esse grupo, alguém está próximo, nos trazendo inspiração, motivação e alegria. Então, isso são laços familiares. Agora, dentro dos laços familiares, nós também temos os nossos ajustes a resolver. Quando a gente encarna, nós passamos por um processo de esquecimento. A única maneira de a gente evoluir é não saber de detalhes, não saber de maiores informações. Nós só trazemos aquilo que a gente aprendeu durante séculos, que fica lá dentro, guardado, né? No nosso corpo perispiritual. Nós até podemos desenvolver o acesso a essas informações, trazendo muito conhecimento para a vida atual. Para isso a gente tem que meditar, a gente tem que refletir, seguir bons caminhos, que daí a gente consegue assimilar, né? Buscar essas informações para ter uma vida mais eficiente, mais eficaz, vamos dizer assim, dessa maneira. Bom, então nós temos ajustes, porque a gente vem com esse processo de esquecimento e no decorrer da vida a gente acaba sendo testado e muitas vezes a gente falha nos testes. Acaba cedendo para as tentações, acaba cedendo para as subjugações, acaba gostando de certas coisas que não deveria e a gente acaba cometendo erros, seguindo outros caminhos. Não que sejamos pessoas más, mas a influência é dos dois lados e às vezes a gente pode se deixar levar por um gosto, por um privilégio, gostar de dinheiro, gostar de poder, sabe, dar valor a outras coisas materiais. Eu acabo indo para lá, eu acabo nesse processo de mudança que não é uma coisa de amor, eu acabo cometendo certos deslizes, começando prejudicando alguém, atuando em detrimento de outra pessoa, ocasionando falhas em outras pessoas, sabe? A gente acaba interferindo na vida dos outros, no processo da ganância, no processo de, sabe, querer tudo para nós, começa a crescer o egoísmo, o orgulho, a prepotência, e a gente acaba afetando muitas pessoas. E algumas o afetamento é tão grave que vai gerar um processo daí, né? Vai criar um novo processo de reajuste. Então, muitas vezes, a gente encarna tendo que resolver algum reajuste. E esse reajuste é colocado dentro do laço familiar terreno, para que a gente possa amar essa pessoa da forma que não amou. Trazer a essa pessoa conceitos morais e conceitos de vida
para que ela possa melhorar a sua condição. Também estou falando o contrário. Essa pessoa pode vir para que possa melhorar a sua condição, para que possa trazer você a uma realidade de benefícios, de carinho, coisa que não houve em vidas passadas. Se nós vamos ver a história da humanidade, ela tem muita violência, muito assédio, muita ignorância. Lembre-se, a nossa encarnação era o que nós éramos antes, um pouquinho melhor, e na próxima encarnação vai ser o que somos hoje, um pouquinho melhor, somando um pouco de desenvolvimento que a gente teve. Vamos tentar desenvolver mais. Então a gente acaba criando esses laços, né, com essas pessoas e estão vivendo a nossa vida material. O que acontece? Em alguns momentos, nós nos apegamos demais a alguém e acabamos dando toda a ênfase da nossa vida àquela pessoa. Uma pessoa amada. Eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Aí ela vem a falecer, parece que a vida acabou, encerrou e eu não vou fazer mais nada. Tá errado, gente. A gente tem que aprender a se colocar no lugar dos outros. Mas como é que eu vou me colocar no lugar de quem partiu? Não, você não vai se colocar no lugar de quem partiu. Prestem bem atenção agora. Existem espíritos que ficaram do outro lado, lembra? Que fazem parte da grande família. E eles estão sempre torcendo para que vocês tomem as decisões certas, a melhor decisão, a decisão para o bem, para uma vida melhor. Agora vocês imaginem a dor que sente também esses que estão cuidando daquele que está aqui encarnado, que estão vendo que ele está sofrendo, que ele está tendo problemas estruturais, problemas emocionais, psicológicos, e estão tentando resolver. Já pararam para pensar nisso? Nós temos que viver a nossa vida, respeitar a quem está do nosso lado. Isso é muito sério. Você está com alguém do seu lado. Você não precisa de outras pessoas para completar esse relacionamento. Se isso ocorre, é uma questão de você refletir e avaliar o que você quer desse relacionamento, dessa família. Sempre deixar as coisas bem claras. E quanto aos filhos? Meu filho morreu, meu filho partiu, minha filha partiu. Bom, eu não preciso nem dizer que isso é uma coisa que afeta mais, né, do que um relacionamento marido e mulher, né? Porque filhos, né, para aquelas pessoas que amam os seus filhos, e até aquelas que não amam, porque daí vão sentir remorso por não ter feito nada para poder auxiliar o filho, né, que alguns sentem remorso, mas para aquelas pessoas que amam, elas sentem uma dor grande, totalmente compreensível. Só que tem um pequeno detalhe em tudo isso. A vida, ela não se encerra com a partida do corpo, com a deixada do corpo, com o desencarne. O espírito continua. O laço que vocês têm entre as pessoas, espíritos encarnados e desencarnados, é totalmente do pensamento. É nesse pensamento que você vai conversar com a pessoa que já não está mais com vocês. Olhem bem o que eu vou dizer. Conversar. Pensar bem. Ter saudade. Ter lembranças. É diferente de pedir. Falta, porque foi. Faz parte da nossa vida. Todos que nós estamos aqui vamos desencarnar. Isso é certo. Nós fomos colocados aqui, e olha que é um processo bem complicado estar encarnado na Terra, né? Já falamos sobre isso. É um processo bem complicado. Estamos tendo uma autorização para poder exercer a vida. Estamos com um grupo
que nos é simpático, ou um grupo que vai nos auxiliar a evoluir espiritualmente. Simplesmente nós temos que entender que nós vamos ter que voltar para a nossa verdadeira vida, para a vida real, completa, que não é aqui. Mas aqui a gente tem que ficar do início ao fim. E é aquilo que a gente fala, vão nos deixar no decorrer do caminho. Muitas pessoas que estão agora encarnadas conosco vão nos deixar. Não devemos dizer por que você foi. Não devemos dizer por que isso, por que aquilo. Podemos dizer assim, olha, que coisa boa, que momentos maravilhosos, lembrar de coisas boas, sem entrar em desespero, sem achar que existe injustiça. Porque todos vamos passar por esse processo. Vai chegar a hora que a gente também vai deixar aqueles que nos rodeiam. Mas vamos deixar de bem, harmonicamente, deixando sempre a melhor maneira, digamos assim, deixar da melhor maneira possível. Não falo financeiramente, eu falo de carinho, de respeito, de afeto. Porque vamos nos encontrar novamente com essas pessoas. E por pensamento a gente pode sim conversar com elas. Nos momentos de sono, nós vamos poder entrar em contato. Só não podemos deixar que o desespero guie a nossa vida. Nós temos que entender que existe um amparo muito grande, por isso que eu falei que existe uma família muito grande espiritual que também sofre quando nós estamos encarnados, porque ele sabe que o risco da gente cometer erros aqui é muito grande. É muito grande. Eu vou novamente indicar para vocês aquele livro da Célia Diniz, Vencendo a Dor da Morte. Tá? Já indiquei antes, para que vocês possam entender esse processo. Tá? Para quem não conhece, né, a Célia Diniz, ela viveu junto com Chico Xavier. Tá? Ela era uma menina nova, os pais delas trabalhavam direto com o Chico Xavier. E ela ouvia as palavras dele ainda, sabe? Ela entendia, ele explicava, claro, olha só, nós estamos usando o teu exemplo do Chico Xavier, que é o melhor exemplo que tem, sabe? Assim, a nível mediúnico, né? Hoje nós temos Divaldo, nós temos outros tantos grandes nomes, mas ali tem palavras que só o Chico sabia dizer em forma de consolo, em forma de alegria. E ali ela vai relatar a sua vivência e os momentos que ela passou com tudo isso. Agora, vocês têm que entender que nós temos que recomeçar sempre. Nós não podemos deixar a nossa vida para trás. Nós temos sim que continuar dando mais carinho, mais atenção para aqueles que ainda estão presentes conosco, né? Dando mais cuidado, mais amor, que é o que nos liga, é o que nos une. Às vezes eu vejo casais que se separam, discutindo o porquê de certas coisas que aconteceram em relação à perda de um filho. Gente, é hora de união, é hora de reconstruir a vida. E você vai entender muitas vezes, né? É nesse processo que a gente entende, né? Quando alguém volta para a vida verdadeira, que a gente entende assim, não, peraí, não é o dinheiro, não é o melhor médico, não é o meu poder, não é o meu status, não é a minha posição social que vai salvar o meu filho. Não! Nós temos um tempo, uma hora certa para nascer e nós temos uma hora certa para desencarnar, a não ser que a gente cometa aquele absurdo horrível, né, que seria um suicídio, que é contra as leis de Deus. Aí você está indo contra as leis de Deus, né? Que aí tem todo um processo também que se abre para você poder se regenerar. Vai ter que vir encarnando e às vezes abortando várias vezes, porque vai ter que passar por um processo de reajuste muito forte, né? Então tem toda aquela história que os senhores já conhecem, né, a respeito disso. Mas o pensamento é a ligação de vocês, mas um pensamento de que Deus abençoe meu filho, que Deus abençoe meu marido, minha filha, minha mãe, meu pai, traga muita luz para eles. É a melhor coisa que vocês podem fazer, porque estamos ligados com o pensamento.
E muitas vezes, quando a gente desencarna, a gente não andou tão bem assim nesse planeta, né? Que a gente fica meio que perdido ali. Para onde é que eu vou? O que eu faço? E a gente, nessa confusão mental, acaba não deixando os entes familiares se aproximarem, aqueles que estão no plano espiritual, que sempre cuidaram da gente, se aproximarem, porque a gente está muito cheio de si, muito emocionalmente egoísta, então a gente não deixa que ele se aproxime para nos auxiliar. Então botar bons pensamentos de calma, para que essa pessoa possa rapidinho se reequilibrar e possa reencontrar os seus. Ela vai identificando aos poucos, né? Assim como tem o processo gradual, tem o processo depois de retorno de todas as lembranças. A vida é fascinante. Nós devemos a todo momento pensar que ela continua, nós não podemos desistir, né? Ela tem a sua fascinação. Então, como o próprio Sansão fala ali, ele diz, olha, você queria o quê? Que o seu filho fosse político famoso, um artista, um empresário riquíssimo, um grande médico reconhecido no nosso planeta? Isso são as coisas materiais. Entendem? Isso pode até, se ele não souber lidar com tudo isso, prejudicar ele. É melhor desejar que ele seja sempre um médico humanitário, um grande idealista, transformador de mentes para o altruísmo, uma pessoa de benevolência extrema que auxilia os outros sem se mostrar. Isso sim tem valor no plano espiritual, um valor imenso. Então, mantenham a paz e a serenidade. Tá? Aqueles que desencarnam, eles vão estar sendo cuidados, mesmo que eles vão para o umbral, digamos assim, aquela equipe familiar vai estar lá tentando sempre emanar para eles bons pensamentos, para que eles possam sair o mais rápido possível dessa situação e retornar para o convívio da família espiritual, né? Da família geral que nós temos, entendem? Então, nós temos que fazer a nossa parte também. Sempre pensamentos de bondade, pedindo bênçãos de Deus para aquele nosso ente querido, que é um espírito como nós, que vai ter a mesma experiência que nós, terrena, assim como nós estamos tendo, passou, executou bem ou mal. Está executando. É difícil, né? Numa vida que a gente tem que descobrir, pelo próprio andar da carruagem, como é que funciona os processos, né, de acertos e erros, mas a gente sabe que agindo bem, auxiliando o próximo, amando com carinho, não aquele amor possessivo, você é meu, não é de mais ninguém, tá errado, isso é doentio, você está amarrando uma pessoa, você vai acabar se separando dela desse jeito. Amar, é gostar, é respeitar, é trocar ideias, é falar, é conviver, é viver com essa pessoa, para que quando alguém desencarnar, o processo de conversa continue, o processo de amor continue e não deem nunca lugar ao desespero. Né? Vamos pensar em Deus e pedir para que Deus abençoe e permita que sempre bons espíritos protejam aquela pessoa onde ela estiver. Vamos agora preparar então a nossa água para fazer a fluidificação, pedindo aos bons espíritos sempre coloquem os remedinhos que são necessários, tanto para a nossa parte física quanto para a nossa parte emocional. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça,
o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. E eu vou só encerrar com uma psicografia do Chico Xavier, né? O nome dela é Anotando Sinceramente, ditada por Emmanuel. Se meditares sinceramente nas provas que já venceste, nos problemas que já atravessaste, nas dores que já esqueceste e nos obstáculos que muitas vezes já contornastes sem maior esforço de tua parte, reconhecerás que o amparo de Deus esteve e está contigo em todos os momentos. Olha que bonito. Aprenda a cooperar mais em favor da paz em ti mesmo e consolidando a fé na providência divina que nunca nos desampara. Nós nunca somos desamparados. Nós nunca estamos sós. É que tudo a gente acaba olhando com os olhos terrenos, com a justiça terrena. Tudo nos revolta. O que as pessoas fazem pra gente... Agora já estou eu falando, né? Não é mais a leitura ali daquela prece. Tudo nos revolta porque a gente olha com os nossos olhos. Eu gostaria que aquela pessoa se desse mal porque ela me prejudicou. Eu gostaria que... Olha, aquela faz aquilo... Tinha que acontecer aquilo com ela para ela aprender. Quem somos nós? Criaturas encarnadas falíveis, julgando os outros. Vamos ver o que nós fizemos para nós. Vamos ver e refletir sobre a nossa vida. Olha só quanto amparo a gente teve. Vamos rezar para que os outros tenham também o merecimento desse amparo, para que eles possam ter esse amparo, mesmo que estejam caminhando em caminhos tortos. E não vamos esquecer, se nós perdemos algum ente querido, próximo, amado, que nós não estamos desamparados. E que o valor da vida é importante, mas ela tem hora para começar e tem hora para acabar, e não nos é dito quando isso acaba. Por isso que a gente tem que viver a nossa vida, esse processo de vida, a todo instante, aproveitando a cada segundo, cada minuto para fazer o bem. Um bem para nós, um bem para quem está próximo de nós, um bem para aqueles que precisam de nós e até aqueles que nem sabem que nós existimos, fazer um bem para eles através de ajudas, auxílios, donativos, sem que ele nem saiba que nós existimos, nem vamos existir para eles nunca, né? Porque a gente assim vai encontrar até o senso da felicidade. Se doar para os outros faz um bem enorme. Então, se a coisa está difícil, se a perda é grande no coração, doe a sua vida para o bem, para auxílio daqueles que precisam, que tem muita gente que precisa. E você foi grato por ter vivido com alguém, convivido
ter tido a colaboração desse companheiro na vida, na forma de um filho, na forma de um marido, na forma de um pai. Agradeça a Deus por todos esses momentos maravilhosos, porque essa vida é uma luta. Aqui se espera que a gente sofra daqui, sofra dali, porque temos que aprender. E muitas vezes a gente tem a grata honra de ter pessoas maravilhosas que nos deram sentido para a vida. Vamos honrar essas pessoas, continuando essa vida, vivendo com alegria, com determinação, com amor e com vontade, com muita vontade. Doem-se para o bem, para o próximo, de coração e alma, porque nós temos que fazer a nossa história melhorar um pouco mais. Então vamos aproveitar cada instante para melhorar um pouco mais. Com isso a gente encerra o nosso Evangelho. Então até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem às 20 horas. Boa noite, pessoal. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br